Agora a gente volta com notícias aqui do nosso país, porque o outono chegou. E com esse clima mais seco, as mudanças de temperatura aumentam também os casos de doenças respiratórias. Não são só as crianças, não, viu, que sofrem com isso. Todo mundo precisa redobrar atenção, principalmente nessa época do ano. Então, para a gente falar sobre prevenção, sobre os cuidados, a gente conversa agora com o infectologista, o Dr. Klinger Faico, que está aqui com a gente. Oi, doutor, boa tarde. Já aproveito para pedir para me corrigir se eu estiver errado na pronúncia do nome. Seja bem-vindo aqui ao TJ. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Tá certinho, Rayane. Então perfeito. Doutor, eu queria aproveitar perguntando para o senhor, né, por que o outono favorece o aumento das doenças respiratórias? Inclusive, é o grande alerta, né, de todos os médicos, os infectologistas nesse período. Certo, então, é importante agora, o outono a gente vai ter uma alteração da temperatura, né? Então, essa queda da temperatura e da umidade, ela favorece, né, além de deixar o ar mais seco, né, impede com que a gente tenha a depuração que acontece nas nossas vias respiratórias de maneira adequada. Além disso, né, o vírus, ele gosta mesmo desse período mais frio. E a gente tem uma mudança que começa a acontecer agora, quando no outono e inverno, do comportamento humano, referente principalmente à tendência que a gente tem de no frio ficar mais com os locais fechados, né, impedir a ventilação e, consequentemente, aumenta a dispersão de vírus, por exemplo, que vão causar essas doenças nessas pessoas. Doutor, eu pergunto então, boa tarde, né? Quais são as doenças mais comuns nessa época do ano? Certo, então, a gente tem as infecções virais, né, das vias aéreas, aí que a gente tem uma gama muito grande de vírus que podem causar, né, com quadro de resfriado e gripe, né, seja eles o influenza, rinovírus, a gente pode ter as pneumonias também bacterianas e algumas pessoas que já possuem alguma doença de base, então um paciente que é um asmático ou que tenha um DPOC, ele também pode acabar desencadeando uma piora desse quadro basal deles. Doutora, a gente sempre, né, nesse período do ano em que a gente tem o outono, a mudança de estação, muitas crianças acabam pegando a gripe. Como a gente pode diferenciar, não só para as crianças, mas para os adultos, idosos também? Quais são os sintomas diferentes ali de deixou de ser uma gripe, precisa ser questionado, investigado se é algo mais sério? Certo. A gente costuma falar sobre os sinais de alerta, né? Então, você tem aquele quadro de uma febre, a coriza, uma tosse, isso é normal. Agora, quando você tem alterações que são mais graves, né? Então, o paciente fica com falta de ar, fica com uma respiração mais ofegante, fica confuso, uma febre que não melhora, isso daí já dá alguns sinais de alerta para a gente que vão fazer com que a gente pense num sinal de gravidade, né? Essa doença, a depender de cada pessoa, né, pode ser de uma forma mais leve e até mesmo formas graves. Você já falou que as pessoas tendem, nessa época do ano, a ficar em ambientes mais fechados, né? O que propicia a propagação de vírus. O que as pessoas devem fazer, então, doutor, para se protegerem durante essa época para evitar essas doenças? Perfeito. A principal coisa que a gente precisa, a principal atitude é a atualização do cartão vacinal. Agora a gente está começando a, a temporada, né, de vacina contra a influenza, né, a vacina da gripe. Então as pessoas precisam procurar o serviço de saúde para vacinação, atualizando também a vacina contra a Covid-19. Fora isso, a gente precisa de focar na questão da higienização das mãos, no próprio controle dos sintomas. Então, se a pessoa está com algum sintoma referente a essa gripe, que ela evite ficar em contato com outras pessoas e trabalhar, né, que procure ajuda médica, evitar esse contato com essas pessoas e a ventilação nos ambientes também, deixando esse ambiente mais livre possível, né, para ter a circulação do ar e aquele vírus que porventura venha a ficar naquele ambiente, ele consiga circular naquele ambiente.
Doutor, o senhor falou sobre procurar, né, ajuda médica, ficar atento ali aos sinais, principalmente se for uma dificuldade para respirar, no caso das crianças e dos idosos. É importante também lembrar da pessoa não se medicar em casa, né? Procurar um especialista para fazer esse acompanhamento, para aí sim ter um diagnóstico mais conclusivo. Exato, isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa ela pode achar que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então, passar por essa avaliação médica é muito importante, especialmente esses grupos de risco, né? Esses grupos prioritários que a gente chama, que são os idosos, as gestantes, as crianças, as pessoas que têm alguma doença já de base, porque justamente nessas pessoas é que a doença ela pode se comportar de uma maneira mais grave. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, dando essas orientações importantíssimas, principalmente para a gente que está começando agora com o outono. Um ótimo fim de semana, um abraço. Um abraço.